Investir é apostar em sua chance pra vencer. A hora e a vez do empreendedor. Sonhar, trabalhar, querendo crescer, acreditando sempre em você. Lutar pelo seu ideal, criar oportunidades no seu potencial, na sua capacidade. A hora e a vez do empreendedor. Dicas para o empreendedor. Entrevistas, uma história de sucesso. A hora e a vez do empreendedor. Olá, começamos mais um programa A Hora e a Vez do Empreendedor, aqui pela sua rádio difusora 850M e também pela VTV Canal 10, a Mundi TV, a TV onde você se vê. No programa de hoje eu estou trazendo o pesquisador da UENF, ex-reitor da UENF, ex-presidente da UENF e hoje ele trabalha arduamente em várias pesquisas na UENF. Ele é pesquisador da UENF e professor universitário, Almir Júnior. Professor Almir, prazer muito grande ter o senhor aqui no programa. Eu tenho certeza que nós vamos abordar hoje diversos temas, lógico, principalmente o empreendedorismo, porque o senhor é o responsável para fazer com que não acabasse, eu posso dizer dessa maneira, a incubadora que hoje tem na UENF, a Tec Campus. Então a gente vai trocar diversos assuntos, alguns até meio polêmicos aqui, né? Mas eu tenho certeza que o tema de hoje será bastante interessante. Muito obrigado mais uma vez com a presença do senhor no programa. Eu que agradeço, Givago, a Mundi TV, a esse programa. Eu queria parabenizá-lo pelo programa, né? É realmente um programa diferente e que a sociedade brasileira, a sociedade campista precisa para divulgar ações e um tema que é tão importante para a própria sociedade, né? E que há uma confusão enorme. A questão do empreendedorismo, se ele não fizer parte da vida nossa, no cotidiano, nós certamente teremos problemas em sustentabilidade para o mundo e o que já está complexo. Então é um programa, a ideia é belíssima, as pessoas que você tem trazido aqui são de uma experiência enorme, de uma riqueza de vida enorme, são autoridades importantes nas suas diferentes tarefas, sem um modelo pronto. Eu parabenizo você e a Mundi TV por dar esse espaço para nós de Campos, no canal, que realmente traz muito de importância para a sociedade e principalmente para a universidade, que ainda vê este tema ainda meio que en passant, meio que escanteado. Ele não faz parte dos indicadores de avaliação de produtividade dos professores. Então é realmente uma satisfação enorme estar aqui contigo, nesse espaço, que é um espaço nobre para todos nós. Professor, eu fico muito contente com a vinda do senhor, com as palavras do senhor. Eu acho que esse programa é um desafio, porque quando você acaba segmentando, por um lado as pessoas veem como de forma positiva, mas por outro, nos atém, nos faz, né, ter um objetivo e um foco muito grande naquilo que a gente vai falar, naquilo que a gente se propõe a falar. Falar de empreendedorismo hoje no Brasil, ao mesmo tempo que é uma moda, que hoje se fala muito de empreendedorismo, ao mesmo tempo é ainda muito complexo, porque para falar de empreendedorismo, ou a gente busca o conceito do empreendedorismo, ou então a gente vai na essência dele, e a essência quem tem são as pessoas, quem é empreendedor, pesquisador, que trabalha dentro das universidades. E o programa A Hora e a Vez do Empreendedor, eu desde o primeiro momento, quando eu montei como que seria realmente a figura do programa, qual seria o tema, qual seria o conceito do programa, eu tentei tirar essa questão conceitual. Olha, não vamos falar aqui de conceito de empreendedor. Ao contrário, vamos trazer quem faz, quem realmente faz na prática. E aí eu agradeço mais uma vez a presença do senhor, agradeço as pessoas que têm vindo, que eu tenho conseguido trazer no programa, outras pessoas que eu faço questão de ir até na empresa. Outro dia eu fui conversando com o Mário Antônio Bittencourt, dono da Terramplan, que dá um exemplo de vida, um exemplo de empreendedor. Pessoas que começam lá de baixo também, como Adriano Alves do Cantinho Doce, que inclusive até se emocionou contando a história dele aqui no programa, uma pessoa que começou vendendo bala dentro de um ônibus. E hoje ele tem 3 lojas, né? Então, é exemplo de superação, de vida mesmo, né, professor? Esse é o diferencial. O empreendedor, talvez a
quando uma palavra dessa, um conceito é estabelecido, às vezes até academicamente, cria uma pompa que não é a realidade. E afasta também, né? E afasta, né? Não é aquela coisa, professor universitário, ou como a gente disse durante um bom tempo, a própria universidade, tem muita gente que não acha que não é para ele. É verdade. Eu não vou fazer vestibular, aquilo não é para mim, eu não vou entrar nunca ali. Tem gente que passa só na porta e nem entra. Não, acha que é até medo, receio. E a questão do empreendedorismo está passando, a gente fala isso na academia, olha, para os nossos estudantes, está passando do seu lado, é o seu olho. E persistência. A gente tem tanto exemplo na agricultura de pessoas que viram uma planta diferente no campo e melhoraram a atividade, ganharam dinheiro, contribuíram, criaram grandes empresas, grandes negócios com base nisso. E do outro lado trouxe uma contribuição para a sociedade, uma sustentabilidade para uma soja, para um milho, para uma mandioca, a forma de fazer um bolo. Nós estamos cheios de exemplos que não tem nada a ver com a formação acadêmica. E essas pessoas realmente, essas sim são pessoas importantes para a sociedade. Cria, gera emprego, melhora um produto e um processo, traz sustentabilidade. Sempre vamos ter sempre exemplo. E então não é desmistificar. Eu parabenizo você por isso. Não tem modelo, né? Não tem modelo. E não é algo que você vai... Ninguém acha que vai começar a fazer e vai ficar rico. É verdade. Né? Essa pessoa começa a vender bala, acha que vai morrer ali. Mas ele acredita que o trabalho e a consistência do aprimoramento do negócio dele vai melhorar. Né? Não necessariamente chegar num patamar que... A gente tem várias pessoas, né, que chegaram. Então, realmente é muita riqueza e que a academia tem o seu papel e que talvez esteja explorando muito pouco. E a gente vai tocar nesse assunto aqui no programa de hoje, porque eu acho que as universidades têm muito o que oferecer, né? E às vezes ela ainda não tem um olhar tão empreendedor como deveria. Eu acho que, basicamente, quem fala de empreendedorismo são as faculdades, os cursos de administração, sendo que os outros cursos deveriam falar muito de empreendedorismo. Afinal de contas, empreender é ter um olhar diferente daquilo que a gente está acostumado a ver. Hoje existem diversas lacunas na nossa vida, no nosso dia a dia, lacunas que estão à espera de empreendedores para poder preencher. E aí, realmente, é aquilo que o senhor falou, dar uma qualidade de vida para as pessoas, melhorar a vida de cada uma das pessoas. Empreender não é ganhar dinheiro, é a consequência. Empreender é realmente um estilo de vida, é viver com qualidade de vida, fazendo com aquilo que ele ama fazer. Nós temos um desafio enorme, né? Você falou aí da questão da administração. Se quem produz tecnologia não tiver um olhar de empreendedor, a tese acadêmica vai continuar acadêmica. Ela morre em si mesma, né? Ela morre em si mesma. Ouvir um belo artigo científico que acontece nas universidades, nós somos cobrados para isso, nós somos avaliados assim. A revista tem que ter um impacto. Ouvir uma patente que não quer dizer absolutamente nada, porque nós vamos, do jeito que tem o banco de artigo científico, tem o banco de patente, está lá, registrou, ninguém pode mexer, também não virou produto. Então, quem está lá na tecnologia, lá, o meu aluno, o meu estudante está lá trabalhando com fruticultura, que está trabalhando com plantio de abacaxi, se ele não conseguir olhar que aquela planta é diferente daquela e que eu vou pegar essa e transformar em muda para fazer mais coisa e ver se está em um fruto melhor, não adianta gestão. Então é um processo de mistura que nós não temos. Então a gente sempre fez estanque, né? A academia é assim, a academia é departamento, a academia é grade, né? Grade curricular. A gente mudou o nome, mas continua grade curricular. O aluno entra ali e se ele sair fora daquilo ali, ele não termina o curso dele. É um desafio enorme você colocar multidisciplinaridade no estudante, que vem com uma base. E aí a parte de gestão, administração, em 99% dos cursos, está fora do conceito. Por isso que eu digo que empreender é uma quebra de paradigma. Paradigma de vida, de cultura, social, econômico. A pessoa deixar de acreditar que o fim dela é logo ali. Ao contrário, ninguém diz qual é o fim dela. É se reinventar todo dia, né? Você não adianta. Perfeito. Outro dia eu estava falando em casa e minha esposa sobre isso. Espera aí, eu preciso arrumar alguma coisa, precisamos fazer alguma coisa diferente. Sobre sair da zona de conforto, que é uma coisa muito difícil para o ser humano. Né? Ele acha um cantinho,
alguma coisa, uma subsistência, 90% para em si. Né? Tá bom, não quer. É porque correr risco ninguém quer, né? E aí é arriscado, né? A gente está vendo aí grandes empreendimentos, né? É muito arriscado, mas viver por si só já é um risco, né? Por que a gente não pode... Por que não viver com qualidade, com prazer? Agora, isso que você está falando, o empreendedor vale em tudo, vale dentro da universidade, você fazer algo diferente do que você faz no dia a dia. Repito, o modelo acadêmico ele é muito fechado. E a brincadeira que o nosso reitor faz, né? Que eu vi uma piada uma vez, que é a semelhança entre a universidade e o cemitério. Dizer que mudança só é feita de fora para dentro, porque de dentro para fora você não consegue. Então a universidade ela também representa a sociedade, ela não é não veio de outro planeta, não foi concebida pela universidade e é feita por seres humanos oriundos dessa sociedade. Então a universidade brasileira não vai ser diferente da sociedade brasileira. Quem pensa isso está pensando errado. Então não adianta. A gente ouviu, mas a UENF não fez o seu papel. Ou a universidade não é uma coisa simples. Ela é parte concebida de uma sociedade que é formada pelas mesmas pessoas, de mesma origem, de mesma formação básica, de família, né? O modelo nosso é parecido, não é o modelo que a gente tem em outros países, na África ou na Ásia, né? É um modelo que faz a sociedade de empregado e empregador, de acúmulo de capital para uns e usurpação para outros. É um modelo que nós temos. Então a universidade ela é assim. Tem gente que trabalha mais, tem gente que trabalha menos. Tem gente que trabalha mais, mas também não produz muito, né? E o que é produzir? Então a questão da inovação está aí, né? A gente questionar, e a universidade tem feito isso, né? Tem sido cobrado a soltar o seu aluno para o mundo. Por isso foi criado programas como Ciência Sem Fronteira, né, que está mandando estudante aí. Todo mundo criticou e eu achei um espetáculo. Quem dera nós aqui, né, tivéssemos tido a oportunidade, quando estávamos na universidade, alguém chegasse, você tem uma bolsa, qual país você quer ir? É verdade. Passar um ano. Seria Eu vou te dar uma bolsa, passagem aérea, conseguir um professor lá, você vai... Então, tem muita coisa sendo feita e que eu acho que... Eu sou sempre otimista, né? A gente tem que ver, mas esse aluno nosso está vindo com uma visão diferente e ele precisa vir. Você tem que olhar para frente, né? Tem que olhar para frente. O tema de hoje do blog é Não Olhe para Trás. Então tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. E você também pode acompanhar no meu blog lá, givacofaria.com.br. Inclusive, eu quero agradecer a todos vocês. O número de acessos tem crescido muito. A cada mês a gente tem conseguido aí superar as expectativas do mês anterior. Isso é importante porque o blog tem me feito até mesmo fazer uma mudança completamente aqui no blog, transformando o blog numa ferramenta mais acessível, mais prática, de muito mais utilidade para as pessoas que precisam de informação. Então, no blog ainda está em processo de mudança, né? Você vai poder estar vendo em breve esse programa, outros programas que eu já apresentei. Você também vai poder ouvir os áudios de outro programa que eu faço em outra rádio, perguntas frequentes que os empreendedores normalmente fazem. Você vai poder encontrar aqui fotos dos programas. Enfim, tem uma infinidade de coisas que a gente está colocando aqui. E olha, eu aceito sugestão. De repente a pessoa, poxa, queria coloca mais isso aqui. Acho que isso aí eu procurei no teu blog, não encontrei. O blog eu concebi de uma maneira, mas quem vai criando essa moldura, né, é você. Então está aí a oportunidade de você também fazer com que o blog sirva melhor para cada um de vocês, tá bom? E você pode mandar mensagem lá para o meu blog, givacofaria.com.br. Eu vou fazer a leitura agora e você pode nos acompanhar. Não olhe para trás. Tenho dito em diversos textos que o empreendedorismo é uma caminhada realizada passo a passo, cujo destino final é o sucesso. Ao longo do trajeto, porém, muitos obstáculos surgem para desviar o empreendedor de sua rota e, consequentemente, afastá-lo de seus sonhos e objetivos. Costumo frisar que, como em qualquer caminhada, o empreendedorismo requer aqueles que o trilham olhem para frente. Quem olhar para trás se atrasará e talvez até mesmo ficará pelo caminho.
No trajeto rumo à realização dos seus sonhos, não olhe para os erros do passado, mas para as perspectivas do futuro. Olhe para os seus sonhos, anime-se para realizá-los. Olhe para as suas metas e anime-se para alcançá-las. Olhe para as suas qualidades e anime-se para potencializá-los. O importante não é olhar para o lugar errado. Não olhe para as decepções, pois elas irão deprimi-lo. Não olhe para as injustiças, pois elas irão paralisá-los. Não olhe para os medos, pois eles irão atrasá-los. Olhe sempre para frente. As lindas histórias que os convidados do nosso programa A Hora e a Vez do Empreendedor contam geralmente se apoiam em 3 pilares importantes: a disciplina, a fé e a determinação. Nunca perca de vista essas 3. Com disciplina você aprende a caminhar com o ritmo certo. Com fé você aprende a prosseguir mesmo em meio a tempestades. Com determinação você aprende a nunca perder o seu alvo de vista. Caminhe sem olhar para trás e você verá suas fronteiras se alargarem e suas vitórias se ampliarem. Descarte as críticas injustas e as palavras maldosas e abrace as motivações e lições. Acima de tudo, faça da fé o seu manual e prossiga. Por mais difícil e tortuoso que possa ser o caminho, aqueles que não pararem, um dia certamente chegarão lá. O sucesso não é obtido pelos que acertaram sempre, mas por aqueles que nunca desistiram. Troque seu retrovisor, que infelizmente tem muita gente que caminha só com o retrovisor. Troque seu retrovisor por um farol, deixando de olhar para o passado e iluminando o seu futuro. E aí eu digo para você, você tem futuro, pode acreditar nisso. Prossiga para o alvo, pois para aqueles que trabalham honestamente, a vitória, sabe onde que é? É logo ali. Então você pode acessar o meu blog e você vai encontrar esse texto. Não olhe para trás. givagofaria.com.br. Eu agora vou aos nossos comerciais. Na sequência, eu vou dar aqui prosseguimento a um papo maravilhoso que eu estou batendo aqui no primeiro bloco com o professor Almir Júnior. Ele que é ex-reitor da UENF, ex-reitor também, presidente da FENORTE. Enfim, tem muita história para contar. Vamos e voltamos. A hora e a vez do empreendedor. Quer trabalhar no ramo offshore? Não perca tempo. A Malco é uma empresa especializada em cursos e treinamentos. Oferecemos todos os cursos que você precisa. Segurança, instalações e serviços em eletricidade, transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. Segurança e saúde no trabalho em espaço confinado. Trabalho em altura. Homem de área. Montador de andaimes. Os melhores cursos de instrutores qualificados e a melhor condição de pagamento você só encontra na Malco. Telefone 2739-5747. Olá, amigos do esporte. Eu quero desejar a você, amigo telespectador, um Feliz Natal, um próspero ano novo, cheio de saúde, paz e felicidade, e que 2014 seja um ano de muito esporte em sua vida, porque o esporte é saúde. Faz parte da nossa vida sempre querer mais. Mais diversão, informação, velocidade. Por isso a VTV preparou para você a melhor internet e TV por assinatura. Então não perca tempo e aproveite a nossa promoção de internet de 10 mega por apenas R$ 69,90 em qualquer pacote de TV. E o melhor, não é só por 2 meses, é preço real mesmo. Ligue agora mesmo para 2101-7777 e surpreenda-se. VTV é de Campos, é da gente. As empresas do Grupo Gramado possuem alto padrão de qualidade. Hotel Gramado, Churrascaria Gramado, Churrascaria Picanha Grill, Choperia Mais Bate,
Aquários Choperia, Baviera. Esperamos você e sua família. Eu gostaria de agradecer a você, telespectador do programa Panorama Político, pelo carinho e pela audiência. E venho desejar um Feliz Natal, um próspero Ano Novo de muita saúde, paz, realização e conquista. Em 2014, pode esperar que o Panorama Político ainda tem muito mais para você. Seu filho está cursando o 9º ano do ensino fundamental? A Cietec tem uma novidade para você. Ensino médio mais ensino técnico em 3 anos. Você possui 18 anos ou mais e ainda não concluiu o ensino médio? Na Cietec, você conclui em até 6 meses. Na Cietec, você encontra os melhores cursos: automação industrial, mecânica industrial, mecatrônica e também os melhores cursos de qualificação: eletricista predial, eletricista de força e controle, NR10, motores a diesel, refrigeração e inglês conversação. Todos os cursos são credenciados pelo CREA-RJ. Esta é uma oportunidade única. Rua Doutor Raul Escobar 41, Prolongamento da Formosa. Telefone 2723-5268. A AutoSeg chegou inovando no mercado. Segurança é essencial. A AutoSeg disponibiliza todas as opções de segurança para você, sua família e sua empresa. Câmera CFTV, cerca elétrica, cerca perimetral, alarme, interfone, motores para portões automatizados. Faça a instalação e manutenção com a AutoSeg. Ligue e solicite seu orçamento. É gratuito. Telefone 2724-2649 e 999-372-242. Olá, empreendedores, eu, Givago Faria, desejo a todos vocês um ótimo Natal e um próspero Ano Novo. Nesse ano de 2014, nós estamos preparando muitas novidades no programa A Hora e a Vez do Empreendedor. Com muitas entrevistas, histórias de sucesso, eu aguardo todos vocês. Um grande abraço para todos. Do empreendedor. Voltamos agora com o segundo bloco do programa A Hora e a Vez do Empreendedor, aqui pela sua rádio difusora de 150 AM e também pela VTV Canal 10, a Mundi TV, a TV onde você se vê. Apresentando um programa completamente diferente daquilo que a gente está acostumado a ver, a ouvir. Um programa que tem um objetivo não de conceituar a figura do empreendedor, ao contrário. A figura do empreendedor aqui no programa ela é completamente desconstruída para que a gente juntos aqui, através das pessoas que nós trazemos aqui, vamos construir esse ambiente junto e você aí na sua casa pode ter a oportunidade de construir juntos. E nessa construção ou reconstrução, quem sabe não vai descobrir aí um grande empreendedor que tem aí guardado faz tempo, hein? Por isso que eu estou hoje trazendo aqui uma grande pessoa. Falei no primeiro bloco, bati uma bolazinha, mas agora no segundo bloco é a Vera mesmo. Professor Almir Júnior, que é pesquisador da UENF, ex-reitor da UENF, ex-presidente da FENORTE, capixaba, uma das pessoas, e por que não falar a pessoa que fez com que a Tec Campus, uma incubadora de empresa da nossa cidade, não acabasse. Eu tenho trazido a Adriana, já trouxe o professor Paranhos, que inclusive eu aproveito para mandar um grande abraço para as duas pessoas aqui. Já trouxe algumas empresas que estão incubadas, outras que saíram, e seria uma pena essa incubadora ter acabado. Que bom que o senhor estava na oportunidade como reitor da UENF e de forma bastante proativa, sensível, não permitiu que isso acontecesse. Como é que foi esse ambiente ao ponto de... ambiente terrível, por sinal, né? A gente ter aí quase que as portas fechadas da nossa incubadora. Na verdade, a incubadora é um processo de empreendedorismo de campus, né? Ela não é da UENF, é um consórcio de instituições com CNPJ independente. E quando eu assumi a reitoria da UENF, ela tinha dificuldades para pagar, o consórcio tinha dificuldade para pagar um aluguel de um espaço no VIP Center,
para que ela Mas não funcionasse. tinha- Isso não era tinha- maio, junho, o orçamento da UENF era muito ruim, né? E a gente também, essas coisas no órgão público, como gestor público, você sabe disso, não dá para tirar 2 mil ali Não, pagar não o dá. aluguel, né? No máximo a gente faz uma vaquinha do bolso, às vezes, e paga alguma coisa. Então, não era assim. Então, a UENF e o IFE, na época, o atual reitor era diretor, o Luiz Caldas, a UENF, o que chegou na minha mesa como reitor, eu tinha assumido em junho de 2007, ali no segundo semestre de 2007, é que a Tec Campus não tinha um espaço e ia fechar. Era o primeiro passo. Como toda empresa, e a Tec Campus é uma empresa, ela estava ali... Nos seus primeiros passos. Aqueles primeiro ano da criança é muito difícil, né? Difícil. Aquele primeiro ano da criança é muito difícil. E vai fechar, porque nós não temos um acordo. E o Paranhos persistente, o professor Ronaldo Paranhos e o Luiz muito persistente, chegou para mim e agora? Vamos colocar na Vila Maria? Eu falei, não podemos. Não temos espaço. Nós arrumamos um espaço, que é o espaço hoje onde a Tec Campus está, e muito confortável, né, para uma incubadora, cresceu ali, né, do lado do Centro de Convenções da UENF, e eu fico muito feliz de ver que no segundo ano a partir, a Tec Campus já estava dando lucro, captando recursos em editais de fomento, porque o Paranhos, depois veio a Adriana, né, editais de fomento da FINEP, na FAPERJ, o pagamento das empresas incubadas. A gente já fechou o ano, lembro de 2009, a prestação de conta do fim do ano falou assim, nós temos R$23 mil de lucro. Puxa vida, para quem E era uma coisa estava que... com as portas quase que fechando. Então, e a Tec Campus, o objetivo dela, do lucro dela não é esse, é ela se sustentar para ter espaço para dar o apoio necessário para que as empresas e os empreendedores tenham ali uma visão de negócio para que eles consigam andar mais rápido naquele seu empreendimento. E eu fico muito feliz de que a gente contribuiu nesse processo, e é um consórcio hoje bastante forte, né? A gente estabeleceu uma cota de pagamento dos associados para pagar os funcionários, que não tinha. O Paranhos sempre persistente, ia lá toda hora na porta da reitoria, do gabinete do reitor, precisa me arrumar um dinheiro. Aí eu brincava com ele, não dá, desse jeito você não... Então a gente foi construindo, e ele, que na verdade, sob a liderança dele, é que a Tec Campus é o que é hoje. Porque ele é muito persistente, a gente até brinca com ele, é muito chato. E quem quer fazer tem que bater em porta. É verdade. Quem quer corre atrás. Né? Corre atrás. E correr atrás é tirar alguns da zona de conforto. Né? Obviamente, às vezes eu estou ali numa gestão da universidade que tem problema pra caramba, né? Tem muita gente demandando, vem ali alguém com uma demanda que ninguém está reclamando, porque ninguém pede pela Tec Campus dentro das universidades de campus. Pouquíssimos, são alguns abnegados que falam assim, esse é um bom projeto. Não faz parte da cultura acadêmica ter ali o empreendedorismo e ter uma incubadora de empresas. Você acha que isso é um problema, lógico, não é local, mas como é que você vê, aproveitando, pegando esse gancho, do empreendedorismo dentro das universidades? É muito frágil, muito frágil. Então, falando da incubadora de empresa, era pra gente, a UENF e o IFE deve formar, aí, não sei, 600, 700 profissionais por ano. Era para ter uns 100, no mínimo, se candidatando para colocar o seu negócio, a sua ideia, na incubadora de empresa, seu produto novo, a produção de muda de uma planta, uma parede diferente de um produto diferente que ele viu lá na engenharia civil, uma exploração de um resíduo qualquer para construir algo novo, que saiu ali da biologia, da agronomia, da veterinária, ou lá da engenharia, lá de automação que o IFE tem. Não é isso que acontece. Por que não é isso que acontece? Porque não é da tradição brasileira. Eu nunca tive uma disciplina, mal de gestão, engenheiro agrônomo. A minha geração de engenheiros agrônomos, eu recebi um prêmio essa semana da Associação de Ex-Alunos da Universidade Federal do Espírito Santo, formou 2.000 engenheiros agrônomos nos últimos 40 anos. O Estado do Espírito Santo tem uma agricultura pujante com esses agrônomos. Tive colegas lá que receberam, que estão assim, muito ricos com a agricultura. E aquela geração, e continua igual, a gente tinha uma formação para produzir, não para vender. Não para vender. Não para comercializar. Não para saber o que o consumidor quer de maneira efetiva.
Isso não mudou muito. Isso é um desafio enorme. E às vezes nós precisamos assumir, algumas pessoas, instituições, a liderança de processos políticos no Brasil para estabelecer. Agora a universidade vai fazer isso também. Tem melhorado, tem olhado na direção. Mas aliado a isso, nós temos uma dificuldade dos locais, às vezes, que as universidades estão. Nem sempre os poderes políticos, partidários, entendem essa relação. Porque empreendedorismo, inovação tecnológica são processos que passam de governos. Né? Você não consegue fazer em 4 anos. Você não consegue fazer em outro ano. Uma cultura, isso nada mais é do que fazer com que haja uma cultura. Então essa questão da incubadora de empresa ainda é muito meio que de lateral dentro da universidade brasileira. Você vai na UFRJ, a universidade tem 30 mil alunos, é a mesma coisa. E aí você vê nos Estados Unidos, ontem eu estava conversando com um colega que é o filho da Universidade de Michigan, está lá misturado e dormindo em colchão, um monte de jovem pensando coisa diferente e tentando fazer coisa diferente. É o modelo americano, né? O modelo coreano que fez a diferença nos últimos 50 anos, disciplina, persistência, formação educacional e tecnologia. Mas você acha que isso está mudando? Eu acho que no Brasil está mudando, mas ainda é muito pouco. Eu acho que o mundo muda muito rápido e as demandas são provocadas muito rapidamente. A gente está explorando um pouco. Toda vez que nós falamos em grandes empreendimentos, a gente fala de grandes empresas multinacionais com sede em outros países, não no Brasil. Nós ainda não chegamos. A gente tem algumas multinacionais do Sul na área de agricultura, né? A Perdigão, tem na cerveja aí a Brahma, que é uma grande multinacional. Mas o que a gente poderia citar de exemplo de multinacional? Quando você chega em Macaé, no parque tecnológico ali, de tecnologia que atende a Petrobras. Você chega hoje no parque tecnológico da UFRJ, FMC, Halliburton, Shell. Nós não temos empresas brasileiras. Então, nós não temos empreendedores brasileiros que chegaram no topo, aquela referência, né? Que é a referência de desenvolver um produto e um processo genuinamente brasileiro que vai tomar conta do mundo. Em agricultura a gente fala muito disso. Em agricultura, então, é um pecado enorme, né? O que a gente exporta de produto primário, a gente costuma brincar, né? Você estava aí com um tablet, lá na agricultura tem uma frase que eu importo uma tonelada de soja por... tonelada de soja por R$1.000 e compro meio quilo, 200 gramas de equipamento por $1.500, né? Então a gente continua agregando valor porque nós não, ou temos a tecnologia e não fazemos, né? Porque o brasileiro não é empreendedor. A gente está falando, a pessoa começa a vender bala, meu pai é empreendedor, ele começou a vender bezerro, comprar bezerro, alugar um pedacinho de pasto e colocar, e daqui a pouco ele conseguiu criar 5 filhos com a terra dele, com o espaço dele, coisa que vale. Tem empreendedorismo daquele que, eu costumo, sem falsa modéstia, meu pai tem 19 irmãos. Esses 19 irmãos têm um monte de filhos. Eu fui o primeiro dessa turma toda a fazer um curso superior. Hoje tem muita gente que é o primeiro de uma geração da família. Ele é empreendedor e ele arrasta a família inteira atrás dele depois, né? Então nós isso não é da pessoa da também, pessoa, né? É querer, é persistência e é muito suor, né? Tem que abrir mão de muita coisa que o mundo te consome. Hoje tem um negócio que te consome muito. E as regras também, né? Hoje tem um negócio chamado internet que é um perigo. Né? Ele te desvia dos focos. É verdade. Está cada vez mais claro que ela te desvia do seu foco. É um perigo. Ao mesmo tempo que ele dá muita informação, eu acho que essa muita informação as pessoas não estão preparadas para tanta. Porque, afinal de contas, para peneirar, né? Para peneirar, porque... O que é uma boa ideia? O que me ajuda na minha boa ideia? Porque você vai na internet, você encontra um leque de opção para escolha e desvio de foco dos jovens. Esse é o grande problema. É verdade. Desvio do foco. A futilidade, a conversa que a gente não tinha tempo de fazer, realmente está desviando. Então, para responder a sua pergunta, a universidade está muito longe
do tema, do foco da relação empreendedorismo. Nossos alunos não sabem o que é. Eles morrem de medo de inovar. Eles morrem de medo de mudar de universidade. A zona de conforto é ótima. Enquanto eu falo para meus alunos assim, ó, rapaz, você fez graduação aqui, vai fazer mestrado em outra universidade e depois vai fazer doutorado em outra universidade. Eu ainda brinco. Fazendo isso, você vai conhecer novos mundos. Vá para o exterior andar, rapaz. Não precisa de muito dinheiro, não. Depois você vai ter filhos, casados, é tudo muito mais difícil. A maioria não quer sair. Professor Almir, a gente estava conversando antes do programa, no intervalo, e eu sei que o senhor tem uma veia empreendedora muito grande, aceita desafios, está acostumado com desafios, está acostumado com quebra de paradigma. Um deles, naturalmente, começa na infância do senhor, né? Que o senhor estava falando que aonde o senhor mora, quer dizer, onde o senhor nasceu, não tem nem asfalto, é isso? Até hoje não tem celular nem asfalto. Não tem nem celular, nem asfalto. Eu brinco muito com meu pai sobre isso, quer dizer, eu não tive uma infância pobre, né? Até porque naquele período, naquela época, 40 anos atrás, 45 anos atrás, perto de 50 anos atrás, comida e uma boa casa já era rico. A gente não precisava de muita coisa para viver, né? Era uma infância rica e eu e meus irmãos todos estudaram. São 6 irmãos, eu mais velho e os 2 mais novos fizeram curso superior, né? Mas eu saí de novo, 13 anos, fui para o colégio interno, né? E depois fui para a graduação, mestrado, doutorado, mas era um desafio enorme. Eu conto, e a gente tem os contatos até hoje, né, com boa parte, talvez dos 50 do meu ensino fundamental, primeiro ano, só eu fiz curso superior. Provavelmente daquela época, da minha escola, que devia ter uns 500 alunos, eu só conheço 2 daquela mesma faixa que fizeram curso superior daquela época. Hoje não, né? Eu falei ontem com a minha esposa, como tem curso superior para todo lado, né? Como você quer estudar hoje, você não precisa sair de casa. A internet está aí também para isso, os cursos estão sendo oferecidos, inclusive no exterior, né? Então a gente, o empreendedorismo aí, a persistência de sair. Eu não esqueço uma coisa que eu falei pro meu pai, ele queria me colocar para morar na casa de um tio. Eu adorava o tio. Mas era uma cidadezinha pequena. Eu falei assim, pai, me coloca no colégio interno. Que era um colégio agrícola, 200 quilômetros da casa do meu pai. E ele lá me levou, fiz uma prova de seleção naquela época, tinha igual tem hoje, é um Cefet hoje, né? Porque eu tinha uma visão dessa escola que um amigo me contava, que era uma visão fantástica, um sonho, porque não era verdade, né? Mas eu queria ir para essa escola. E sempre foi assim, então faz a diferença. Mas sempre foi uma coisa sua mesmo. Sempre foi minha, eu era para faltar aula quando fazia o primário, eu chorava em casa. Quero ir, doente, não pode ir. E eu sempre, tinha algumas coisas interessantes, né? Com 6ª série, 7ª série, eu tinha ali, sei lá, 11 anos, 10 anos, eu pedi minha mãe para me ensinar a fazer bolo para eu ir para a escola vender. Porque eu sempre quis ter o dinheiro. Meu dinheiro. Aí com 11 anos arrumei um emprego para pesar açúcar no supermercado. Quando eu fui para o colégio interno, eu comprei um enxoval. Se não fosse pesquisador, seria um grande empresário, então, hein? Meu pai os baianos são bons para comerciantes, né? Então hoje eu ainda penso nisso, né? Eu cheguei num patamar bom dentro da academia, né? De produção, de trabalho, me dedico muito, as pessoas que conhecem sabem disso, né? Enfrento os desafios, os conflitos, se houverem e for necessário para dirimir dúvidas. Mas eu tenho muita vontade de entrar pro lado empresarial produtivo, do lado de processo e produto. Tenho e ando discutindo isso, né? Se um tempo passar aí, eu falo assim, o pessoal me pediu demissão da UF, está cuidando de outra coisa, né? Porque eu acho que nós da academia é mais por um outro desafio. Nós precisamos tirar a gente da academia para, em alguns lugares, para aproximar a relação da sociedade que está fora, porque ela é muito fechada mesmo, né? O pesquisador não mudou muito aquela relação dele, daquela imagem que a gente tem, do óculos fundo de garrafa e ficar quietinho no seu laboratório. O pesquisador, ele tem na sua essência desafios. Mas ele tem o isolamento também. Ele tem desafio, mas então ele se isola
ele descobre que a sociedade precisa resolver um problema, ele se isola e às vezes passa 40 anos tentando resolver aquele problema, 50 anos. Essas pessoas que ganham Nobel, e às vezes estão 50 anos tentando resolver um problema. Então é uma persistência, deu errado, vou testar de novo. Porque a ciência é feita de repetição. Erro, repetição. Você vai aprimorando o processo. Quem desiste no meio do caminho não é pesquisador. Ou é mal formado e teve uma ideia ruim de que poderia fazer aquilo e o conceito básico, porque conhecimento básico é fundamental. Tem uma coisa que eu não admito, eu acho um equívoco absurdo. A gente ouve muito, na prática a teoria é outra. Uma frase de para-choque de caminhão que a gente ouve muito é: olha, você estudou na universidade, agora vai aprender na prática. Isso não é verdade. Se fosse o mundo, estaria uma maravilha. A matemática é exata. Né? A química tem um conceito. Então, não adianta o agrônomo ir para o campo. Ele aprendeu que tem que preservar o ambiente na universidade. Ele aprendeu que tem ponto de colheita. Ele aprendeu que pode controlar a praga sem fungicida e sem inseticida. Ele aprendeu que tem que preservar os rios. Ele aprendeu que tem que plantar em curva de nível. E ele chega lá e faz tudo trocado. Estão fazendo trocado. É por isso que há uma insustentabilidade no processo produtivo. Isso vale para o engenheiro que, se foi bem formado, aprendeu a construir uma casa e um prédio, e daqui a pouco a casa e o prédio estão com problema. Então, na prática, a teoria é outra, não é verdadeira. A academia, o conhecimento básico é fundamental para a gente. E o grande desafio nosso, Givago, para finalizar é que o nosso aluno de ensino médio, ensino fundamental, no Brasil, a gente tem falado muito de campus, é muito mal formado. Educação não é algo que faça parte do cotidiano brasileiro, como se faz em países que não são o Brasil, que não é a mesma coisa, mas que a gente sempre usa como exemplo. Alemanha, Coreia, Estados Unidos, Finlândia, França, né? Então, a educação nossa é muito ruim. E todos os indicadores nos colocam numa situação muito ruim diante dos países mais desenvolvidos do mundo. Eu acho que é exatamente por isso que nós somos aqui muito empreendedores, porque o brasileiro ele acaba dando um jeito para poder se destacar no mercado, uma vez que às vezes o estudo é tão frágil realmente, né? Agora, uma das coisas que me chamou a atenção no que a gente estava conversando no intervalo era que o primeiro desafio que o senhor enfrentou, entre outros, o primeiro desafio foi a UENF. O senhor veio de uma outra universidade que ela é uma das universidades mais importantes do país, não é? Eu estudava na Universidade Federal de Lavras e apareceu uma história de uma universidade nova em Campos. Eu tinha sido aceito para um doutorado na Universidade Federal de Viçosa, outra, né? Hoje a Universidade Federal de Lavras e as duas universidades estão entre as 5 melhores do Brasil. E eu vim para Campos. Campos era só passagem. Como é que foi as pessoas lá dizendo... Não, aí o meu orientador de doutorado falou que eu era maluco. Rapaz, você vai fazer doutorado na universidade que não existe? Eu brinquei com ele, falei, se não der certo eu vou vender sanduíche natural no sul da Bahia, né? E era um desafio maravilhoso. É o que eu falo aos meus alunos hoje. Jovem, sem filho, ainda não casado, mesmo que casado, se a esposa topar, tem que buscar desafio, tanta terra nova, tanto lugar novo, né? Eu encontrei com um colega de infância anteontem no encontro. Desafio não é a mesma coisa que se aventurar. Não, desafio é consistência. Não tem como, diga isso. Não tem como você errar. Eu não veio para cá para aventurar. Não. Eu viemos em 5, 4 foram embora e eu fiquei. O projeto da UENF era belíssimo. Participar de um processo de construção da universidade no Brasil é para pouca gente. Mesmo que a UENF morresse 10 anos depois, não era uma aventura, né? É um desafio participar da construção da universidade. E eu falei isso pro meu orientador, doutorado. Se der errado, e ainda mais a gente pode, né? Eu acho que o jovem nosso, o jovem pode, todo mundo pode, mas o jovem ele pode correr mais risco num determinado momento, tem sempre volta, né? Eu, por exemplo, hoje, para mim seria muito mais difícil pedir demissão do meu emprego e agora vou montar uma empresa. Eu tenho 3 filhos para criar, não é uma coisa. Eu não posso colocar eles em risco. É verdade. Posso colocar a mim em risco, né? Então não é uma coisa mais... O risco tem que ser muito mais calculado. Né? Eu acho que hoje, com a experiência, a gente calcula melhor ainda. É verdade. Mas quando eu falei que viria, eu fiz uma carta enorme para o meu orientador em Viçosa,
10 anos depois ele veio avaliar o curso de agronomia da UENF. O coordenador do curso de agronomia era Almir Júnior. Eu peguei a carta que eu mandei para ele e falei assim, professor, vou citar o nome dele, Torceu Cediano, o senhor leu essa carta aqui? A carta dizia que eu queria participar de uma experiência fantástica no Brasil. Hoje, nos últimos 5 anos, abriu-se muita universidade. Naquela época, de Campinas, da Unicamp, a UENF, não abriu quase nada. Então, foi uma experiência rica de empreendedor. Né? A gente empreender e fazer. Fiz de campos a minha casa, sou com muito orgulho cidadão campista, com 3 filhos campistas, com uma mulher campista. Né? Então, a gente tem que ajudar e construir nessa sociedade algo melhor para os nossos filhos. A gente já está com a vida ganha. Nós campistas ficamos muito felizes aqui com a presença do senhor, que fincou aí as suas raízes na nossa cidade. Agora, o senhor também teve uma passagem pela FENORTE. Sim, foi presidente da FENORTE, e eu penso que essa passagem ela marcou em alguns pontos. Um deles eu acho que é até polêmico, eu não sei se o senhor vai querer tocar nesse assunto aqui. O senhor queria acabar com a FENORTE? Era isso? Não necessariamente acabar com a FENORTE. Quem conhece a história da FENORTE, que ela foi criada em 92, eu saí da reitoria em 2011, em junho de 2011, o governador Sérgio Cabral me convidou. Eu falei assim, eu tenho um projeto, governador, posso apresentar? Ele, tá bom, apresenta. Dentro da FENORTE tem o Tecnorte. O Darcy Ribeiro construiu uma proposta que era o tripé inovação, academia e gestão, que tinha a FENORTE, a UENF e o Tecnorte. As coisas não andaram bem e elas se separaram em 2001, 2002, alguma coisa assim. E dentro da FENORTE tem um parque de tecnologia. Olha o Darcy, o que fez há muitos anos atrás, há 20 anos atrás. Bem antes disso, a universidade tem que estar integrando um parque tecnológico. Hoje virou moda falar em parque tecnológico. Talvez o melhor parque tecnológico do mundo seja o da Samsung, que fica na Coreia, que é um empreendimento particular, que tem um monte de doutor acadêmico, né? E eu não vejo um papel para a FENORTE daquele que ele foi criado, construído, conseguido. Não vê o papel hoje? Separado da UENF. E o meu projeto como presidente da FENORTE... Ele nasceu junto? Sim, era reintegrar a FENORTE à UENF, para que a UENF, com aquela corpo de funcional que a FENORTE tem, né, de funcionário, tocasse na região o Parque Tecnológico do Norte Fluminense. Que é tudo isso que nós estamos falando de empreendedorismo, que é o passo à frente da incubadora de empresa. A incubadora, o Parque Tecnológico, Distrito Industrial, que são coisas diferentes. Um incuba. O parque é para quem quer fazer inovação. E ele não necessariamente precisa ser um espaço físico, onde as empresas vão se instalar. É uma concepção de ação. Givago, as instituições de fomento no Brasil têm têm lançado muito programa chamado Doutor na Empresa. Então, um aluno meu amanhã vai terminar o doutorado, vai defender a tese. O único caminho dele é a academia. Então, o ciclo fecha em si. Né? O ciclo fecha em si. Ele entra na universidade, faz a graduação, faz o mestrado, doutorado e continua lá igual ao Almir. Né? Por quê? O mercado não dá oportunidade para doutor. As empresas brasileiras não estão preparadas para ter espaço de inovação e fazer inovação. Então, se ela contrata doutor, ela tem dificuldade. Quem é que fez isso no Brasil nos últimos 30 anos? A Petrobras. E por isso achou petróleo no pré-sal, e por isso inovou, por isso o Brasil tem produzido tanto petróleo. A Vale Rio Doce, a Aracruz Celulose, são grandes empresas que realmente estabeleceram. Então, nós temos essa dificuldade. Então, a FENORTE, ela, na minha visão, ela tem que ser integrada à UENF, como parte da UENF, para que a UENF tenha condições de ampliar a sua capacidade de incubadora de empresa e de parque tecnológico. Porque hoje, do jeito que está, como é que o senhor vê a FENORTE hoje? Ela hoje é separada da UENF há muitos anos, CNPJs, né? diferentes, sim. objetivos diferentes. Hoje tem eu não vejo o papel nesta área, naquela área que eu acredito que é um papel que ela foi concebida. Né? A FENORTE existe para ter uma interação com a sociedade na implantação da universidade e de um parque tecnológico. Pergunta, onde estão os dois? A UENF separou e
não só o ENF, nós temos as universidades públicas. Campos tem um parque universitário muito bom, diga-se de passagem, só olhar as avaliações. Mas não estamos falando especificamente da UENF, você está falando da universidade que é uma das melhores do país. Né? A gente conseguiu, aquilo que você falou assim, do empreendedorismo, de vir para Campos montar uma universidade, eu estou realizado. A UENF hoje é uma das melhores, é considerada pelo MEC a 11ª. É considerada pelo MEC a melhor do estado do Rio de Janeiro. Não é em tamanho, é em modelo de universidade. Então nós temos que crescer esse modelo. Precisamos ter um campus em Itaperuna, precisamos ter um campus maior em Macaé, precisamos ter mais estudantes lá e precisamos pegar o nosso estudante formado dessas universidades e colocar no mercado de trabalho no local. Precisamos formar o campista, o macaense, o itaperunense, o São João da Barra, e esta pessoa ficar. Não aconteceu comigo. Saí de casa, formei, virei agrônomo, meu pai é produtor e não voltei. Hoje acontece isso muito em Campos? Acontece. Principalmente e particularmente na UENF? Acontece, muita gente vai para Macaé, que tem mais empresa, né, na área de petróleo. E essa mudança que está acontecendo da economia de Campos, particularmente, eu acho que isso vai... Na área agronômica, né? Que a UENF tem uma formação muito boa. A agricultura do Rio de Janeiro é muito frágil, né? Eles acabam indo para o Espírito Santo, para São Paulo, para Minas, que é muito mais forte. Eu estou falando disso, não é uma questão de Campos. O PIB, a participação de um PIB agrícola numa economia de um estado, a menor participação é o estado do Rio de Janeiro. Pouca gente sabe disso. Nós temos uma dificuldade enorme com o mercado consumidor, que é o segundo ou terceiro do país. O Rio é muito bom para consumo de alimentos, mas produz quase nada. Tem terra, tem solo e tem água. Então, nós precisamos, a gente tem discutido isso muito com o Eduardo Crespo, né? A gente precisa... Falta iniciativa? Não, acho que... Falta na verdade, falta foco? Falta persistência. Voltando à FENORTE, ela deixou de fazer algumas ações nesse sentido. Não tem um respaldo dos últimos governos, coisas assim. Mas esse tipo de ação, você falou o que aí do empreendedorismo? Não, olhe para trás. Persistência e fé. Aí você começa a fazer uma ação hoje com a prefeitura. Durante 10, 12 anos, nós tivemos quantos prefeitos em Campos? Falando específica, né? A UENF com as suas crises também, é greve, é movimento, cresce, não cresce, amplia professor. Então, nós precisamos de ações de médio e longo prazo. Às vezes muda o reitor, muda o prefeito, para tudo. Como é que você monta um projeto dessa natureza? Nós precisamos criar condições para isso em ações corporativas, institucionais, que a gente chama de consórcio. A Tec Campos é isso, senão ela teria morrido. Né? E a Tec Campos ainda precisa agir muito mais. Ela precisa ter mais empresas incubadas. Ela tem dificuldade, hoje não tem espaço físico. Né? Então é nesse sentido que, quando as pessoas falam, você queria acabar com a FENORTE? Eu falei, não, eu queria voltar à origem do que ela foi concebida. Ser base de sustentação de uma universidade em Campos. Está lá na lei dela, de 92. Então, 2 anos eu passei lá, persistindo com isso e tentando colocar na praça uma discussão sobre parque tecnológico. Se não tiver tecnologia, se não tiver inovação e se não tiver empreendedorismo, para que nós estamos formando estudante? Ele precisa virar empreendedor aqui, para ele ser o criador de emprego. Se ele não tem emprego na região, numa agricultura forte e pujante, ele vai embora. E uma vez ele não tendo, ele não gerando, realmente acaba sendo questionado, inclusive, o próprio modelo. Né? Isso. Algumas universidades têm esse... Por exemplo, o aluno de engenharia da UENF, ele é muito empreendedor. Tem muita gente isso. Né? Mas precisa ter um setor produtivo que a relação ocorra. Você chega em São Paulo, as universidades agrárias têm uma relação com o setor produtivo que os alunos saem tudo para ser dono de propriedade, trabalhar com o produtor e produzir em parceria. Então tem muita coisa que a gente pode fazer junto. É fácil? Não é fácil. Mas tem que começar. Tem que começar. E eu acho que é o que a gente está fazendo. Bom, eu estou conversando aqui, hoje no programa, com o professor Almir Júnior. Ele que é pesquisador da UENF, foi reitor da UENF, foi presidente da FENORTE, tem uma história de vida, de superação muito grande. Uma delas é sair de um lugar pequeno, né, da terra onde o senhor saiu,
onde até hoje não tem linha para celular, sinal de celular. Até hoje nós estamos num cantinho quieto lá, talvez seja o paraíso. Não tem asfalto, não é? É pouco asfalto. E hoje representa uma pessoa importante, ocupou cargos importantes, é um pesquisador, saiu de uma universidade antes de estar na UENF, que foi um desbravador, junto com os primeiros aí da UENF, saiu da Universidade Federal de Lavras, uma das maiores, mais representativas do país. Quer dizer, é um exemplo realmente de superação, de vida empreendedora. A gente tocou aqui no programa hoje diversos assuntos, principalmente que eu vejo muito que falta essa discussão de falar de empreendedorismo dentro das universidades. Agora, basicamente, falando assim, objetivamente, da UENF. O senhor vê que a UENF, a gente sabe da potencialidade da UENF, a gente conhece a importância da UENF dentro desse contexto todo estadual que se refere à universidade. O que se produz na UENF são profissionais de altíssima capacidade, mas ela está muito fechada ainda para a sociedade. E aí eu te pergunto, é a sociedade que não entra para conhecer essa discussão, né? Ou se é a própria universidade mesmo que ela se fecha? Eu já discuti isso com algumas pessoas, já comentei isso com a Adriana da Tec Campos, já comentei isso com a professora Nilza, também de uma outra incubadora que nós temos na UENF, e aí eu faço essa pergunta para o senhor, uma vez que o senhor foi reitor da UENF. Antes de eu ser reitor, nós tivemos o professor Raimundo Braz Filho, que na minha concepção foi o melhor reitor que a UENF teve. Ele é uma pessoa que começou a abrir as portas da universidade. São as duas coisas. É um diálogo extremamente complicado da sociedade com a universidade. A pressa da sociedade com relação, às vezes, à lentidão da universidade. O pesquisador ele acha que o produto nunca está pronto. E a sociedade quer resposta para ontem. Acho que o maior desafio, eu costumo de uma vez perguntar para mim, qual é o melhor que a UENF produz? O melhor que a UENF produz é o seu aluno formado. O engenheiro da UENF, o agrônomo da UENF, o veterinário da UENF. É o ativo mais importante. O ativo mais importante é a gente, né? Ser humano. Nós precisamos interagir estas pessoas. Porque você fala assim, 40% dos alunos da UENF, em média, são de campus. Pouca gente sabe disso, né? Tem muita gente, 95% do aluno da UENF é do estado do Rio de Janeiro. A UENF tem perto de 4.500 estudantes hoje, né? Peraí, então, é aquela história, né? A sociedade está funcionando? Peraí, nós como sociedade, né? O estudante entrou no vestibular, então ele tem esse papel, ele precisa começar a ocupar postos. E aí o empreendedorismo tem essa fase, ele precisa ter a empresa dele, e eu acho que a gente está começando a fazer alguma coisa nesse sentido junto com a prefeitura, né? Eu vou citar dois nomes aqui, com o Eduardo Crespo, o Marcelo, né, que está lá na Secretaria de Petróleo, né? Inovação. Então, mas é algo que a preocupação é que se muda a pessoa, muda tudo. Já fizemos isso também lá no passado com outras pessoas, né? Então, a universidade ela é fechada em si. A universidade brasileira e do mundo inteiro. É preciso que quem sustenta a universidade vá lá para dentro. É preciso que os produtores saibam. Se eu chegar, a gente tem tecnologia para muita ação, mas ela tem que ser feita de maneira correta. E às vezes a gente é chato, né? A universidade às vezes é chata. Não, o modelo é esse. Não dá para plantar diferente disso, né? Tem que fazer algumas ações. Então essa história e a universidade, a UENF foi feita com muita gente de fora, né, os professores. É verdade. Né? Estou citando o meu caso aqui, ainda é assim, né, uns 90% são de fora de campus, começou a melhorar, antes era 100%, hoje a gente está falando talvez dos 85%, 90%, mas o estudante é de lá, é daqui, saiu daqui, então ele tem um papel de fazer esse trajeto. E a relação com as prefeituras. A relação normalmente é muito instável. Né? Pelo próprio modelo político que nós temos. Né? É muito instável, isso dificulta, que é o órgão representativo
da sociedade é o prefeito eleito, o vereador eleito, né? Os secretários que estão lá. E todo mundo tem a sua tarefa do dia a dia, tem algumas coisas que acabam ficando de lado, né? Então, respondendo a sua pergunta, é uma universidade fechada, mas não é uma universidade diferente das outras. Mas feita por pessoas da região. A maior parte que está lá dentro hoje é de gente daqui, que tem um papel nessa troca de profissionais. E é um ambiente bom para ser explorado. As teses que saem, o bom empreendedor que está no campo hoje buscando seu negócio, é só bater na porta. O Paranhos hoje, a Tec Campus, atende muita gente. Então a Tec Campus tem esse papel, né? É a porta de entrada. O Parque Tecnológico do Norte Fluminense, que foi o projeto que eu toquei nos 2 anos que fiquei na FENorte, que depois que a gente sai, tá vendo como é que é pessoal? O Almir estava lá, tocava um projeto. O dia que o Almir saiu, parece que acabou o projeto. E é um projeto que precisa ficar 20 anos tocando. Então as coisas acabam não sendo institucionais. A diferença é que dentro da universidade são. As ações são colegiadas. O reitor está lá na frente, mas um curso é criado, ninguém desmancha mais. É verdade. Então essa é a dificuldade. Professor Almir, chegamos aqui, infelizmente chegamos ao final do programa. Eu quero agradecer aqui a presença do senhor, que foi de fato maravilhosa. Quero lhe convidar para que a gente troque mais ideias, falando um pouco mais especificamente no próximo programa das potencialidades da UENF. Eu acho que a UENF tem muitas potencialidades que a gente, muitas pessoas ainda não conhecem. Então eu gostaria de estar tratando no próximo programa de uma maneira mais objetiva, falando das grandes potencialidades que nós temos na UENF, entre outros assuntos que a gente não conseguiu tocar aqui. Então muito obrigado aí pela presença do senhor. Tá bom? Eu que Suas agradeço. Considerações aqui para todos nós. Eu que agradeço, Givago, a Mundi TV, a você, né? Parabenizar mais uma vez pelo programa. E aqui a gente está à disposição, realmente, não só o UENF, o Parque Universitário de Campos tem muito a oferecer para Campos e região. E a gente precisa aprender a explorar isso com paciência e, como você disse aí no seu texto, com persistência. Esse é um ativo difícil de ser implementado. Se você chegar a 2 anos parar, morre tudo. Então há uma necessidade de ter algumas políticas, tanto da universidade quanto das prefeituras, que passem de um prefeito para outro. Que o outro prefeito não acha que aquilo é de um opositor no partido ou qualquer coisa, e que persista. A história da tecnologia, da inovação e do parque tecnológico é isso. Eu acho que a gente vai criar nos próximos 2 anos aqui em Campos, algo nesse sentido. Agradeço o espaço e estou à disposição de você. Muito obrigado, viu? E olha, encerramos aqui mais um programa, hoje conversando com o Almir Júnior, professor Almir Júnior, pesquisador da UENF, ex-reitor da UENF, ex-presidente da FENorte. Falamos aqui de diversos assuntos. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Até o próximo programa. Sempre trazendo uma pessoa onde nós possamos trocar essa ideia, discutir essa ideia, botar na mesa realmente esse tema que é tão importante, que faz a mudança da vida das pessoas, que é empreendedorismo. Grande abraço, até o próximo programa. Tchau, tchau, pessoal. A hora e a vez do empreendedor.